Minha esposa me expôs no nosso aniversário. Ela fez um brinde ao ex, então eu fiz um brinde ao nosso divórcio. Todo mundo acreditava nela, todo mundo ria com ela, e eu aplaudia. Até que chegou a hora em que eu mostrei a verdade sem dizer uma palavra. Só deixei todos verem o que eu já sabia. Se alguém me dissesse há 5 anos que uma única taça de champanhe seria o sino sombrio do fim do meu casamento, eu teria rido e dito: imagina, a Kate é dramática, mas me ama. Acontece que eu estava metade certo. Ela é mesmo dramática. Quanto à segunda parte, bom, deixa eu te contar a história toda. Nosso 5º aniversário de casamento estava chegando. 5 anos casados, 8 anos juntos. E eu queria que fosse especial, algo inesquecível. Não do jeito que acabou sendo, mas inesquecível mesmo assim. Passei semanas planejando tudo. Reservei o jardim dos fundos do bar de vinhos favorito dela, com luzinhas penduradas, quarteto de cordas, cardápio feito à mão, amigos, família, colegas de trabalho. Até convenci os pais dela a viajarem de Denver. Eles ficaram chocados que eu consegui manter tudo em segredo e o presente eu vinha juntando dinheiro há meses. Dentro de uma caixinha de veludo, um colar delicado de ouro com um pequeno medalhão em forma de coração. Dentro do medalhão, 2 miniaturas de fotos, uma do nosso casamento e a outra do ultrassom que nunca chegamos a usar. Ela teve um aborto espontâneo há 2 anos. Nunca falamos muito sobre isso depois, mas achei que talvez, só talvez, isso pudesse significar algo, uma forma de dizer que eu ainda acreditava em nós. E tinha 2 bilhetes de avião escondidos sobre o veludo, uma viagem de 10 dias para a Costa Amalfitana. Só nós dois, sem e-mails, sem telefone, só o som do mar e o tempo passando. Achei que ela fosse chorar, mas ela riu. Mas estou me adiantando. A noite começou como um conto de fadas, com drinks. Kate estava deslumbrante, com um vestido de cetim vermelho, aquele sorriso de estrela de cinema, o braço entrelaçado no meu, como se ainda estivéssemos em sintonia. Mas algo estava estranho. Ela estava encenando para o público. Não de um jeito ruim, ela sempre gostou de encantar as pessoas, mas dessa vez estava exagerando. Flertou com o barman, sussurrou piadas no ouvido do meu melhor amigo, abraçou um ex-colega por tempo demais, e aí tinha o tal do Jake. Percebi o nome dele quando vi ela checando o celular. Jake apareceu na tela por 1 segundo. Não falei nada. Ela me disse para não estragar a noite com paranoia. Jake era o ex da faculdade, aquele que partiu o coração dela quando aceitou um emprego em Londres e simplesmente sumiu. Ela não o via há anos, pelo menos era isso que eu acreditava na época. As bebidas fluíam, as risadas também. Minha mãe fez um brinde fofo contando como eu queimava ovos antes da Kate me ensinar a cozinhar. O pai dela contou uma piada constrangedora sobre netos a caminho e todos aplaudiram. Então Kate se levantou, taça de champanhe na mão, bochechas coradas. Eu lembro de cada palavra. 5 anos. Uau! Isso é mais do que qualquer um dos meus relacionamentos anteriores somados. O pessoal riu. Sinceramente, quando conheci o Tom, achei ele legal, só isso. Legal, fofo, seguro, sabe? Mais risos. Eu sorri educado. Talvez fosse o vinho. Mas se o Jake não tivesse ido para Londres, vai saber, talvez eu estivesse brindando com ele agora. E aí ela olhou para mim e riu. Mas olha, o Tom também deu certo. Nada mal para 2º lugar, né? Silêncio. Depois, risos, nervosos, desconfortáveis. Minha mãe abaixou o olhar. Minha irmã fez uma careta. Uma amiga dela quase cuspiu a bebida. Eu não disse uma palavra. Só me levantei devagar. Fui até ela, tirei a taça da mão dela e disse: "Obrigado, Kate. Isso esclarece muita coisa." Não gritei, não fiz escândalo. Saí da festa assim mesmo, e quando a porta se fechou atrás de mim, o ar frio da noite foi mais reconfortante do que qualquer aplauso. Não fui longe, só virei a esquina. Sentei num banco embaixo de um poste e deixei o frio me atingir. As risadas da festa decaíam ao longe, como se eu estivesse fora da minha própria vida, vendo tudo pegar fogo dentro de uma bola de neve. Eu não estava com raiva ainda, não estava em choque. Você não espera levar um golpe na cara da pessoa que ama, não na frente de todo mundo, não com uma taça na mão e um sorriso debochado nos lábios, e não com aquele nome saindo da boca dela, Jake, Deus. Só de ouvir aquele nome nela de novo já parecia uma traição.
Aquele sorriso convencido quando ela disse, talvez eu estivesse brindando com ele. Segundo lugar, era isso que eu era para ela. Não parceiro, não um marido, não o cara que segurou o cabelo dela quando ela teve intoxicação alimentar no México, nem o cara que saía mais cedo do trabalho toda terça por 2 anos para deixar flores frescas na mesa antes dela chegar. Só o segundo lugar. Passaram-se 10 minutos antes que ela saísse. Ouvi o som dos saltos antes de vê-la. Tom. A voz dela era meio rindo, como se ainda fosse uma piada. Amor, qual é? Onde você foi? Não respondi. Ela se aproximou devagar, braços cruzados, com frio, olhando confusa, talvez até ofendida. Tá, o que foi aquilo? Ela perguntou. Você simplesmente saiu no meio da nossa comemoração. Todo mundo tá perguntando onde você foi. Eu olhei para ela e disse, você realmente não entendeu, né? Ela piscou. Era só uma brincadeira. Jesus amado, você sabe como eu falo. As pessoas riram. É, eu disse. Elas riram. Você me transformou na piada da minha própria comemoração de aniversário de casamento. Ah, para, você tá exagerando. Eu sorri. Aquele tipo de sorriso que aparece quando alguma coisa dentro de você finalmente quebra. E fiquei em silêncio. Eu te dei tudo, Kate, e tudo que eu pedi foi que você me tratasse, como se eu importasse. Só essa noite, só uma noite, onde pudesse ser sobre nós. O rosto dela mudou, o riso sumiu, a defesa veio em seguida. Eu não quis dizer assim, foi só uma brincadeira. Quer dizer, as pessoas sabem que eu te amo. Me levantei calmo, frio como gelo. Se é assim que você mostra amor, eu nem quero imaginar como trata alguém que odeia. Ela deu um passo para trás. Você está exagerando tudo isso? Não, eu disse. Quem fez isso foi você, com uma única frase. Ah, qual é, Tom? Você está sendo inseguro. Era uma piada sobre o Jake, não sobre você. Exatamente, eu rebati. Jake, no nosso aniversário, e é para ele que você faz um brinde. O silêncio entre nós ficou denso. A respiração dela virava vapor no ar gelado. Minhas mãos tremiam, mas já não era pelo frio. Eu tô indo para casa, eu disse, sozinho. Ela agarrou meu braço. Espera, vai para onde? Redescobrir o que é dignidade. Soltei o braço dela, fui até meu carro, dirigi sem rumo, estacionei em algum lugar qualquer e fiquei lá sentado por 2 horas com o motor desligado e a chave no colo, repetindo aquela maldita frase na cabeça de novo e de novo. Tom também deu certo, nada mal para segundo lugar. Na manhã seguinte, eu não voltei para casa. Fui para casa de um amigo. Mandei uma única mensagem para Kate. Não me liga, eu preciso de um tempo. E eu falava sério. Ela ligou mesmo assim, 8 vezes no primeiro dia, 14 no segundo. Deixou recados de voz que começaram leves e terminaram desesperados. Num deles, ela até chorou, mas eu não atendi porque alguma coisa tinha mudado, algo definitivo. Eu não estava mais procurando um jeito de consertar a gente. Eu estava tentando entender como eu fui cego por tanto tempo. 3 dias, foi quanto tempo eu fiquei afastado. 3 noites dormindo no sofá de um amigo, com nada além de um moletom, meu celular e meus pensamentos. Eu não chorei. Não porque sou um cara durão, sem coração, mas porque eu simplesmente não tinha mais energia emocional. A raiva estava lá, baixa, como o estalo de uma geladeira. Mas, mais alto que tudo, vinha a indignação. Aquela cena, ela de pé, com a taça, brindando ao Jake, tocava na minha cabeça sem parar, como um toque de celular amaldiçoado que não dá para desligar. Mas a raiva não queima para sempre. Em algum momento, ela esfria e vira algo mais útil, clareza. No 4º dia, dirigi de volta para casa. Não para conversar, nem para discutir, só para ver, sentir o espaço de novo, ouvir o que meu instinto diria depois que a névoa passasse. Estava tudo quieto quando entrei, quieto demais. As luzes do corredor estavam apagadas, mas o cheiro do perfume dela, baunilha, comar, ainda pairava no ar. Aquele cheiro que antes me fazia sentir em casa, agora fazia meu maxilar travar. Kate, chamei. Nenhuma resposta. Ela não estava lá. Fui andando devagar pela casa, de sapatos na mão, cada passo ecoando mais do que deveria.
Fui direto até o cantinho onde ela trabalhava, aquela mesinha branca na sala, onde bebia vinho e respondia e-mails com os pés apoiados. E lá estava o notebook dela. Agora escuta, eu não me orgulho do que fiz a seguir, mas quando uma mulher ergue uma taça para o ex e te chama de segundo lugar, sua bússola moral não só balança, ela gira feito um furacão. Toquei no painel, a tela acendeu na hora. No começo, só coisas chatas, grupos de trabalho, mensagens da mãe dela, amigas fofocando sobre roupas e uma plástica que deu errado. Mas aí vi o nome Jake, com um emoji de fogo do lado e um coração. Cliquei, e foi quando a última peça do quebra-cabeça se encaixou. As mensagens não eram explícitas, Kate era mais esperta que isso. Mas o tom a gente reconhece na hora, quando já amou alguém que não te ama de volta. Jake, sinto falta das nossas... Kate, não me tente. Se o tom continuar sendo, posso pegar o próximo voo. Ela mandou essa última mensagem 3 semanas atrás e eu continuei rolando a tela. Prints, selfies antigas, uma foto da nossa viagem para Napa apareceu com a legenda: queria que você estivesse aqui. Você saberia apreciar o vinho bem mais do que meu marido. Me encostei na cadeira, olhando fixo para a tela iluminada. E o pior de tudo, não doeu do jeito que eu achei que ia doer. Foi como ler o último capítulo de um livro cujo final você já sabia, só não queria admitir. Ela já tinha ido embora. Talvez não fisicamente, talvez não oficialmente, mas a mulher que eu casei, aquela que dançou comigo descalça na chuva há 5 anos atrás, já tinha embarcado para Londres na cabeça dela fazia tempo. E tudo o que eu estava fazendo era manter a porta aberta, esperando para ver se ela voltava. Fechei o notebook com cuidado. Eu não encaminhei as mensagens. Ainda não tirei fotos. Apenas fiquei ali, olhos secos, coração firme, mente afiada. Aquilo não era o fim. Era o começo de outra coisa. E da próxima vez que estivéssemos diante de um público, seria o meu brinde que eles lembrariam. Dizem que a vingança é um prato que se serve frio. Mas eu não me sentia frio, eu me sentia preciso. Quando saí de casa naquele dia, não bati a porta. Não levei nada além da minha mala de mão e um pendrive da gaveta, aquele que eu usava para backups de projetos. Engraçado como ferramentas profissionais podem se transformar tão facilmente em armas pessoais. Naquela noite fiquei num aluguel de curto prazo. Espaço vazio, sem memórias, sem perfume no ar, sem fotos zombando de mim nas estantes. Apenas silêncio e intenção. A primeira coisa que fiz foi criar backups, as mensagens do laptop dela. Voltei no dia seguinte enquanto ela estava no trabalho e copiei cada palavra, cada foto, cada emoji bobo que ela mandou pro Jake como uma adolescente apaixonada num roteiro ruim de série. Não pretendia usar aquilo ainda, mas eu precisava ter aquilo. Depois veio a conta bancária, poupança conjunta. Transferi metade para uma conta privada. Legal, limpo, discreto. Em seguida, uma advogada de divórcio. Não procurei no Google. Perguntei discretamente e cheguei até uma mulher chamada Marcel, especialista em separações de alto perfil, fria como uma cirurgiã de luvas. Contei o resumo da história. Ela se endireitou na cadeira e disse: "Você não parece ser do tipo que grita. Isso facilita meu trabalho. Homens quietos arruinam vidas com muito mais eficiência." Enquanto isso, Kate continuava me mandando mensagens como: "A gente pode conversar. Acho que os dois falaram coisas que não queriam. Não foi por mal. Eu estava nervosa, falei besteira." Eu fiquei em silêncio e comecei a construir. Entrei em contato com um cara que conheci na faculdade, Ita. Hoje ele é criador e editor de vídeos. Pedi um favor: editar algo simples, limpo, sem música, sem drama. Só as mensagens da Kate, capturas de tela e no centro a gravação do nosso aniversário. Sim, alguém filmou. Peguei o vídeo com um dos convidados. Kate até posou para a câmera depois do brinde, sorrindo como se tivesse vencido um concurso de stand-up. Perfeito. O plano foi se encaixando devagar, como o uísque gelado sendo servido no copo. Medido, suave, letal. A melhor amiga da Kate, Hitler, faria 33 anos em 2 semanas. Festa grande, semi-formal. Amigos, colegas, família, todos reunidos no mesmo bar onde comemoramos meu último aniversário. Adivinha quem foi convidado? Eu. Adivinha quem confirmou presença com um discreto? Talvez, também eu, porque eu tinha uma surpresa preparada. Um último brinde e dessa vez ninguém ia rir.
Cheguei atrasado de propósito. A festa já estava animada quando entrei. Bar no terraço, o semblante da cidade brilhando, gente em vestidos elegantes e blazer sob medida, bebendo coquetéis com nomes tipo Flertini e Winter Affair. Usei um terno azul marinho simples, sem gravata. Camisa branca impecável, barba feita. Parecia um homem que tinha um lugar melhor para estar. E talvez eu tivesse mesmo. Hitler, aniversariante e melhor amiga da Kate, estava radiante, e todos que importavam para Kate estavam ali. Colegas de trabalho, família, amigos, velhos colegas da faculdade. A maioria tinha estado presente naquela noite do brinde. Acho apropriado, pensei, deixar que presenciem o desfecho. Vi ela na hora. Kate, vestido prateado, cabelo em ondas soltas, batom vermelho, cercada de caras que fingiam não estar completamente vidrados nela. Ela ria alto, jogava a cabeça para trás, daquele jeito que sabia que atraía olhares. Ainda não tinha me visto, mas outras pessoas tinham. Cabeças começaram a se virar. Um colega dela me deu um leve aceno quase respeitoso, tipo, caramba, ele veio. Alguém cochichou algo no ouvido dela e então os olhos dela me encontraram. O sorriso desapareceu, os ombros encolheram. Ela segurou o copo com força, como um escudo. Eu não fui até ela ainda. Não fui até Hitler, dei um abraço, desejei feliz aniversário, depois me inclinei e perguntei, posso dizer umas palavras? Só um minuto, prometo que vale a pena. Ela piscou surpresa, mas concordou. Claro, eu vou abaixar a música. Entreguei ao DJ um pendrive sem trilha sonora, só vídeo, tela cheia, volume máximo. Ele deu de ombros, devia achar que era uma daquelas apresentações com slides da aniversariante. A tela acendeu, as pessoas se viraram para assistir. Dei um passo à frente e falei alto o suficiente para ser ouvido. Eu não planejava falar hoje, mas já que muitos de vocês estavam presentes na nossa festa de aniversário de casamento, achei que seriam o público perfeito para uma atualização. Quat congelou? O vídeo começou. Primeiro um clipe. Kate com uma taça de champanhe rindo. Se o Jake não tivesse aceitado aquele emprego em Londres, vai saber, talvez eu estivesse brindando a ele agora. Mas olha, o tom deu certo também. Nada mal para segundo lugar. Houve uma pausa na sala, como se todo o ar tivesse sido sugado de repente. E então vieram os prints, as mensagens, ela flertando com Jake. Às vezes eu imagino como teria sido a vida se eu tivesse embarcado para Londres em vez de me casar com a Kate. Tom é um doce, mas é como um cobertor, quente, seguro e completamente sem graça. Selfies que ela mandou pro Jake na noite do nosso aniversário de casamento. Me diz que eu não pareço desperdiçada com um cara como Tom. Ninguém riu. Alguns olharam para ela, outros desviaram o olhar. O pai dela tomou um gole lento da bebida e ficou encarando o chão. O rosto da Kate virou pedra, mas os olhos estavam arregalados, como um cervo parado na estrada diante de um caminhão sem freios. Eu caminhei até a frente, calmo, quase sereno. Levantei um copo d'água. Kate, obrigado, de verdade. Obrigado por abrir meus olhos. 5 anos atrás, eu me casei com alguém que eu achava ser minha parceira. Descobri que eu era só um tapa-buraco. Então hoje eu levanto um brinde à clareza, o presente mais honesto que você já me deu. Coloquei a mão dentro do paletó e tirei um envelope branco. Levei até ela. Papelada do divórcio. Sem pressa. Assina quando terminar de fingir. E fui embora. Passei pelos convidados espantados, pelo corpo dela paralisado, pela vida que eu achei que tinha. E juro por Deus, a cidade nunca pareceu tão linda. Ela não assinou os papéis de imediato. Claro que não. Ligou, mandou mensagem, chegou a me enviar um e-mail com o título Vamos conversar como adultos. Ironicamente, parecia algo que uma adolescente escreveria depois de ser pega fugindo de casa. A primeira mensagem foi defensiva. Você me humilhou na frente de todo mundo. Como você pode fazer isso? Depois veio a culpa. Você fez parecer pior do que era. Eu só estava desabafando com o Jake. Você sabe como eu sou. E aí o pânico. Eu não queria te perder, foi um erro, vamos consertar isso. Mas ela nunca disse em desculpa. Por que pessoas como a Kate não se desculpam? Elas se reinventam. Uma semana depois da festa, ela me mandou outra mensagem, só uma linha. O Jake não tá me respondendo. Eu não respondi, mas eu já sabia. Jake não era burro. Ele gostava de flertar com uma mulher casada. Isso fazia ele se sentir desejado, no controle. Mas uma Kate divorciada, desmoralizada, agora disponível, já não era tão interessante assim.
A última mensagem dele para ela tinha sido um corte educado. Você está passando por muita coisa agora. Talvez seja bom a gente dar um tempo. Em outras palavras, você era divertida quando era esposa de outro. Agora, não tanto. Kate não apareceu na próxima festa da Heather. Quase não postou nada nas redes sociais também, só aquelas frases enigmáticas sobre cura, lições e perder pessoas que nunca te mereceram. Alguns amigos em comum vieram falar comigo. Alguns pediram desculpas, outros disseram que sempre souberam que ela era egoísta, mas não quiseram se meter. Uma prima dela, alguém que eu mal conhecia, me mandou uma mensagem dizendo: "O que você fez foi lendário, respeito." Mas eu não me sentia lendário, eu me sentia calmo. 3 meses depois, conheci alguém. Eu não estava procurando, mas é sempre assim, né? O nome dela é Raquel. Ela não tem nada a ver com a Kate. Força silenciosa, humor seco, mente afiada. A primeira vez que ela riu de uma piada idiota minha, sem olhar para os lados para ver quem mais estava ouvindo, eu soube que ela não estava atuando. Ela só estava sendo. Kate finalmente assinou os papéis, sem bilhete, sem drama, só uma assinatura e um envelope deixado na porta da minha casa por um entregador. Eu não abri na hora, fiquei ali parado com o envelope na mão e sorri. Não por vingança, nem por satisfação, mas por alívio. Acabou. Às vezes me pergunto se ela assiste ao vídeo de novo, se ele toca na cabeça dela do mesmo jeito que o brinde dela tocava na minha. Me pergunto se ela percebe que a pior coisa que fez comigo foi também a melhor, porque se ela não tivesse levantado aquele copo, feito aquela piadinha tentando me diminuir na frente de todo mundo, talvez eu tivesse ficado, talvez eu tivesse continuado tentando, talvez eu tivesse desperdiçado mais 5 anos. O melhor presente que ela me deu foi aquele brinde. Naquela noite, ela enterrou o nosso casamento e finalmente eu pude ir embora. Livre. Comentário Airhead. E assim, senhoras e senhores, a Kate acabou brindando ao fim do próprio casamento. A Kadar não precisou levantar a voz nem discutir, só mostrou a verdade e deixou que ela fizesse o estrago sozinha. Agora me digam, será que ela se arrepende de ter feito piada com o homem que estava ao lado dela? Ou será que ainda ensaia justificativas no espelho culpando todo mundo menos a si mesma? Deixem suas teorias nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e continuar acompanhando outras histórias como essa. Até a próxima!